Hoje vamos falar de um dos setores mais importantes da economia, que é o setor elétrico, né? Com a crescente demanda por energia elétrica e também pela busca de energia renovável, é um setor sim que vem já há muito tempo ganhando muito foco. Vamos descobrir juntos os tipos, né, de setores e também os tipos de empresa que estão listados na nossa bolsa e se vale a pena ou não investir nesse setor promissor. Vinheta. Meu nome é Jonas. E meu nome é Thiago, e antes de a gente falar de algumas ações, de algumas empresas do setor elétrico que tem na bolsa, o setor elétrico, como o Jonas comentou aí, é um dos mais consolidados, assim como o setor bancário aqui no Brasil, né? Então, para quem está iniciando, é interessante, é legal analisar esses setores por ter uma certa segurança dentro das ações. Então, antes de a gente ir para algumas empresas, a gente vai entender um pouco de como é que funciona esse setor aqui no Brasil. Então a gente vai ver aí algumas formas de gerar energia, o que é transmissão, o que é distribuição, porque isso são questões aí, particularidades do setor de energia elétrica. Então, em relação à fonte de geração, hoje o Brasil ele tem uma predominância muito grande em geração hídrica, que é o que? É a gente transformar a energia elétrica, né, a partir da energia das águas, então de grandes reservatórios, né, hidrelétricas que a gente chama, onde essa energia potencial das águas, elas vão lá gerar uma turbina, um gerador, e a partir disso transformar em energia elétrica. Ela é uma fonte renovável. Hoje o Brasil aí tem um percentual grande, a gente vai ver mais para frente esses percentuais. E o reservatório ele também é interessante porque ele acaba funcionando como uma espécie de bateria para o setor elétrico, né? Então, conforme tem a nossa necessidade de demandas hidrelétricas lá, elas abrem ou fecham as comportas, né, de água ali onde vai passar a água por esses geradores, fazendo com que a gente gere mais ou menos energia de acordo com a demanda que a gente necessita. Então hoje o sistema brasileiro ele é interligado e faz com que a gente tenha essas facilidades aí dentro de operar o sistema de energia elétrica. Mas a matriz energética ela tem diversos fontes de energia. Então, por exemplo, uma outra energia que está sendo muito difundida aqui no Brasil é a energia solar fotovoltaica, né, que todo mundo conhece aí mais como energia solar. Essa energia é quando a gente transforma, através do efeito fotovoltaico, que a gente chama, que é transformar ali os raios, a radiação do sol em energia elétrica. Né? Então não é tanto o aquecimento, não é o calor que às vezes a gente acaba confundindo, isso é uma outra forma de transformar a energia do sol, que é para aquecer a água, mas a energia solar fotovoltaica é justamente isso, são os raios que batem nas placas ali de energia solar e transformam essa irradiação em energia elétrica. Então hoje o Brasil já tem também grandes usinas, pequenos produtores de energia, onde eu mesmo na minha própria casa consigo gerar energia a partir do sol. Temos a energia eólica, que são as famosas pás, né, que na verdade são aqueles cataventos enormes que visam gerar energia em função do contato com o vento. Então como ele funciona? Na verdade ele funciona através de aerogeradores, e esses aerogeradores, né, em contato com o ar, acabam criando aí ventos, né, rotacionando, de modo que consigam criar a energia. Eu pensei na Dilma estocar vento, cara. Sim, o vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, temos também o quarto, que é a energia biomassa, que o Guto vai botar aí uma imagem na tela para processo. mostrar como é que funciona o processo tudo certinho, mas a biomassa não corresponde ao conjunto de resíduos de origem animal ou vegetal que é utilizado na produção de energia. Além disso, então, isso é uma fonte que ainda é muito barata, né? Então é uma fonte que vem se difundindo bastante e hoje ela já representa em torno de 8% da produção de energia aqui do Brasil. E quando a gente fala em energia, principalmente energia de um país, né, a quantidade e a disponibilidade de energia dele vai estar muito relacionada à possibilidade que ele tem de crescer. Né? Então, se daqui a um pouco ele tem uma matriz energética ali muito enxuta ali, que não possibilita ele de crescer, isso acaba dificultando. Então o Brasil acaba tendo essas vantagens, né, de ter uma grande matriz energética, e isso nos dá a possibilidade aí de crescimento. A gente até vai colocar aqui um gráfico na tela, né, o Guto vai colocar, onde a gente vê esse crescimento do consumo da energia ano após ano. Então cada vez mais aí a gente tem mais equipamentos elétricos, a gente acaba, para produzir mais, vai depender mais de energia. Tem uma demanda aí crescente também que pode vir dos carros elétricos, por exemplo, né? Então é um setor que ele tem uma perspectiva de crescimento também muito grande, porque cada vez mais a gente acaba consumindo energia.
E quando a gente fala do setor elétrico em si, a gente tem que entender que ele tem vários segmentos. Então a gente falou um pouco da geração, então são aquelas fontes que vão gerar energia. A gente vai ter o setor de transmissão, então transmitir essa energia das grandes gerações lá para os consumidores. Então isso vai ser em um nível de tensão bem alto para que a gente consiga transmitir essa energia para longas distâncias. A gente também vai ter o segmento aí de distribuição, que é o que a gente vê nas ruas, por exemplo, né, onde a gente vai ter diversas concessionárias ou distribuidoras, ou até mesmo cooperativas de energia, que vão pegar essa energia e distribuir ali para residências, para as empresas. Então, numa tensão mais baixa, numa tensão mais usual que a gente utiliza, por exemplo, em casa 220. Então, é um segmento de distribuição. E a gente também pode ter a comercialização dessa energia. Então, o que acontece? Tem grandes leilões de energia, grandes empresas que podem lá comercializar essa energia para grandes empresas lá da indústria, por exemplo, onde podem comprar do mercado livre de energia, que a gente chama. Então, entra dentro dessa comercialização. E vai ter várias empresas que estão em diferentes segmentos, né? Então, por exemplo, TRPL4, que é um ticker da Transmissão Paulista, ela é uma empresa de transmissão. Então ela está mais ligada a essa parte de transmissão. A gente vai ter, por exemplo, outra empresa como a Engie, que ela está em mais de um segmento, então como geração, comercialização e transmissão de energia. A gente vai ter uma empresa um pouco mais nova, que é a Lupar, por exemplo, que ela está em comercialização e distribuição. Vai ter a CEMIG, que também está em geração, distribuição de energia e demais segmentos. Então a gente pode ver que tem empresas em diversos desses segmentos aí do setor elétrico e cabe a gente avaliar isso. Indo agora para um panorama futuro em relação ao setor de energia, a gente vê cada vez mais uma tendência de a gente ir para fontes mais renováveis, né? Então a gente tem os nossos desafios climáticos, onde a gente tem que reduzir as emissões. Então, por exemplo, usinas termoelétricas, né, que elas geram energia a partir da queima do carvão, né? E isso vai jogar gases lá que vão prejudicar o efeito estufa. Então, cada vez mais aí os países eles estão sendo forçados a investir em energia renovável. O Brasil ele acaba tendo uma grande vantagem, então mais de 60%, 70% dessa energia aqui do Brasil são de fontes renováveis, né? Hidrelétricas, energia solar, eólica, biomassa que a gente traz aqui. E em torno de, se a gente for olhar num panorama global, o Brasil tem mais de 7% de todas essas energias renováveis do mundo. Então a gente também entende que o Brasil ele pode estar à frente disso, né, desses desafios climáticos e também em relação a essas energias renováveis. E para mostrar isso, a gente vai colocar aqui um gráfico na tela onde a gente pode ver ali que realmente, né, a matriz energética brasileira ela está em torno de 50% em hidrelétrica, 12%, 12,6% em solar, né? A solar ela até passou a eólica mostrando esse crescimento da energia solar, a eólica em 11,9%, biomassa 7,5%. Então a gente pode ver que o setor elétrico brasileiro realmente ele é predominantemente aí voltado para energias renováveis. E diante de todo esse cenário, todas as opções que a gente tem para investir dentro da nossa Bolsa Brasileira, né, grandes empresas e boas empresas, né, de vários setores diferentes, a gente entende que a gente não pode se ater a somente um tipo de empresa, ou seja, só empresa de transmissão ou só empresa de geração. A gente tem que sim montar uma carteira diversificada e aproveitar, né, todo o cenário de energia que o Brasil tem. Né? O Brasil realmente, como o Thiago falou, tem um diferencial muito grande de ser comparado com o mundo inteiro e temos boas empresas aqui de forma que a gente possa diversificar nossa carteira. O que a gente tem que entender são características de cada um. Por exemplo, né, se daqui a pouco a sua carteira é uma carteira mais focada em ganho de dividendos, a gente tem que entender que dentre esses setores, o setor de transmissão é o que historicamente paga um dividendo maior. Mas por que isso? Porque o setor de transmissão ele é o mais previsível. Então, de distribuição, de geração, de comercialização e de transmissão, o transmissão ele é o mais previsível. Isso porque ele vai pegar a energia e vai transferir, vai transmitir até o centro de distribuição. Então, não importa o quanto se vende ou não se vende, ele vai pegar o quanto se produz ou não de energia, ele vai pegar aquela energia e levar até o centro de distribuição. E ele participa de várias concessões e essas concessões são normalmente com prazos muito longos. Então prazos aí de 20, 30 anos. Então mostra também uma previsibilidade muito maior de receita. Então isso faz com que esse setor sim seja um setor mais focado em dividendos. Então caso a sua carteira tenha esse
esse objetivo maior, daqui a pouco vale ter um peso maior também em empresas desse tipo. E lembrando que esses contratos eles estão atrelados, corrigidos a IGPM e IPCA, né? Então isso já traz uma garantia em relação à inflação. Exato. Então se subir, né, se a inflação lá subir, esses contratos eles vão estar gerando mais retorno, mais receita para essas empresas de transmissão também. Perfeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês. E nos sigam em todas as redes aí, @sejamholder. Valeu!